O mundo está repleto de snares em todos os cantos, prontos para minar a sua masculinidade. Basta observar os filmes ou programas populares da Netflix que estão sendo promovidos, ou os tipos de pessoas que estão sendo admirados hoje em dia. Nada escapa à agenda de controle mental das elites. Os homens estão sendo submetidos a uma lavagem cerebral para aceitar a fragilidade. Há uma famosa fábula sobre um leão que quero compartilhar com você. Era uma vez um leão feroz, temido por todos. Um dia, o leão se apaixonou pela filha do fazendeiro. No entanto, havia um problema. O fazendeiro odiava o leão e, ao descobrir o amor do leão por sua filha, estava determinado a impedi-lo. O fazendeiro astuto chamou o leão e propôs uma condição para permitir que ele se casasse com sua filha. O leão deveria retirar suas garras afiadas para garantir a segurança dela. O leão pensou cuidadosamente e concordou, vendo isso como um pequeno preço a pagar por uma grande recompensa. O leão foi até uma rocha e quebrou suas garras. No dia seguinte, ele voltou ao fazendeiro e disse que agora não tinha mais garras afiadas e pediu a mão da filha em casamento. No entanto, o fazendeiro astuto não parou por aí. Ele disse ao leão para fazer mais uma coisa: remover seus dentes e presas afiadas. O leão, mais uma vez, concordou com essa condição e quebrou suas presas afiadas. No entanto, quando o leão retornou ao fazendeiro no dia seguinte, o fazendeiro atacou o leão e o matou. Desta vez, o leão não tinha garras nem dentes afiados para se defender. Tudo o que lhe dava força foi voluntariamente cedido. Lembre-se, irmãos, o mundo em que vivemos hoje não é muito diferente. Existem forças muito maiores em jogo que projetaram meticulosamente a Matrix para mantê-lo escravo de seus desejos e impulsos. A dura verdade é que você pode culpar o fazendeiro ou as elites o quanto quiser, mas no final das contas, foi o leão que escolheu voluntariamente obedecer a eles. A força é a virtude que todos os homens devem seguir, seja na vida profissional, financeira ou romântica. Todo homem naturalmente deseja se sentir dominante e forte, poderoso, pois é isso que está no cerne de quem você é. Todos os homens desejam um forte senso de propósito, mas muitos de nós não o alcançam devido aos comportamentos que nos impedem de nos tornar os homens robustos que nascemos para ser. Hoje em dia, os homens frequentemente se queixam de diversos aspectos, gastam dinheiro demais em drogas e pornografia. Primeiro, devemos considerar a zombaria alheia. Este é um ponto que não é frequentemente discutido, mas como homens de grande valor, nunca deveríamos olhar para baixo sobre os outros. Pode-se até usar a metáfora do balde de caranguejos. Quando um caranguejo está prestes a escapar do balde, outros o puxam para trás. Se você se pega zombando dos outros, lembre-se de que está colocando-se em uma posição inferior. Isso não impede que você corrija alguém por seus erros, mas evite fazer piadas às custas deles. Como homem, seu papel é orientar e apoiar seus irmãos, sem qualquer intenção maliciosa. Lembre-se, homens fortes e confiantes não diminuem os outros. Em segundo lugar, a falha em aceitar responsabilidade. Refletindo sobre a história do leão e a filha do fazendeiro, a principal razão pela qual o leão perdeu tudo no final resume-se à falta de consciência de sua responsabilidade. Sua responsabilidade era viver como um leão, e suas presas e garras afiadas eram parte integrante do que o definia como tal. No entanto, ele negligenciou essa responsabilidade e optou por abandoná-la. O mesmo princípio se aplica à nossa vida. Devemos aceitar nossas responsabilidades com orgulho. Diga comigo: eu vou assumir minhas obrigações com orgulho, pois são elas que moldam minha identidade como homem. O dia em que você opta por se esquivar das suas responsabilidades é o dia em que decide abandonar completamente sua masculinidade. Eu quero que você grave essa citação profundamente em sua mente. O preço da grandeza é a responsabilidade. Repita comigo: o preço da grandeza é a responsabilidade. Terceiro, é crucial não fugir do fracasso. Este é um desafio que muitos homens enfrentam nos dias atuais. A maioria deles opta pelo conforto em vez do crescimento. Lembre-se de que o crescimento muitas vezes é doloroso e frequentemente oculto atrás do fracasso. Um exemplo famoso ilustra essa ideia: o homem que escava em busca de diamantes. Ele não tem ideia de quão profundo o diamante está enterrado sob a superfície, mas continua cavando. No início, tudo o que ele encontra é sujeira, mas ele persiste.
Após horas ou até mesmo dias de escavação contínua, finalmente encontra o que estava procurando. Portanto, lembre-se, meus irmãos, o fracasso não representa o fim. Se você adotar essa mentalidade, pode ter certeza de que nunca alcançará o sucesso em nada que valha a pena. Pense em qualquer empreendimento significativo. Por exemplo, quando você inicia um negócio, pode enfrentar uma série de fracassos iniciais, enquanto aprende o ofício e conquista seus clientes. No entanto, quando você persiste e não foge dessas adversidades temporárias, testemunha seu próprio crescimento. O mesmo princípio se aplica às interações com as mulheres. No começo, quando você se aproxima delas, pode se sentir como um estranho, incapaz de interagir adequadamente. Mas saiba que o sucesso reside no outro lado desses desafios temporários. É um pequeno preço a ser pago pelo sucesso para um homem forte. Muitas vezes somos condicionados, desde a infância, a nos envergonhar de nossos erros e fracassos, a tentar justificá-los. Colocar a culpa em outra pessoa com frases como "não é minha culpa" ou "essa pessoa é a culpada" é um pensamento característico de alguém derrotado. Quero que você internalize esta citação e a registre em algum lugar se desejar. É um homem fraco aquele que atribui seu fracasso à influência de terceiros. Em quarto lugar, a submissão a leis insignificantes é uma característica que diferencia um covarde de um homem de grande valor. O covarde tende a se alinhar com a maioria, mesmo quando é evidente que o que estão dizendo está errado. O pior é que o covarde espera que o homem de grande valor também se submeta a essas leis e regulamentos fúteis e prejudiciais. Por outro lado, um homem de grande valor sempre avalia e julga tudo antes de decidir seguir. No mundo atual, fomos condicionados a acreditar que não devemos julgar ou tomar posição. E isso está saindo de controle. Você se torna apenas uma marionete e um rato de laboratório ao se submeter a todas as agendas e leis criadas. Não há nada de errado em obedecer, mas faça-o somente quando estiver alinhado com seu propósito e missão. Acima de tudo, além de Deus, nada está acima da lei do Todo-Poderoso. Pergunte a si mesmo se você é alguém que se intimida facilmente e tenta agradar a todos. Para alguns homens pode ser incrivelmente desafiador aprender a dizer não, mas, ao agir com base na verdade, você perceberá que o mundo não desmoronará ao seu redor. Em quinto lugar, discutimos frequentemente a importância dos primeiros anos da vida adulta neste canal. Os seus 20 e poucos anos, e até mesmo os 30 em certa medida, são frequentemente referidos como os dias dourados. São os dias em que você deve construir, construir e construir. Pense em um fazendeiro que planta uma semente. Ele não espera que ela dê frutos no dia seguinte. Da mesma forma, em seus 20 anos, assim como o fazendeiro planta sementes físicas, você deve plantar sementes espirituais e emocionais que o auxiliarão em seu crescimento. O ponto crucial aqui é não esperar colher imediatamente os frutos dessas sementes. Continue plantando e, antes que perceba, terá cultivado florestas e jardins que atrairão a vida certa. Quando digo plantar, quero dizer desafiar a si mesmo. Isso não implica que você precise se esforçar ou trabalhar incansavelmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas sempre tenha em mente que esses são os anos em que você tem mais energia e oportunidades para assumir riscos significativos. Especialmente quando jovem, pode parecer que você está perdendo, quando opta por investir em si mesmo, em vez de se envolver em relacionamentos casuais. No entanto, resista a esse impulso. Talvez não compreenda isso agora, mas à medida que amadurece e envelhece, agradecerá por não ter se distraído. Ouça o que Salomão, o homem mais sábio, tem a dizer sobre os seus dias jovens. Jovem, seja feliz enquanto é jovem, e deixe o seu coração alegrar-se nos dias da sua juventude. Siga os caminhos do seu coração e o que os seus olhos veem. Mas saiba que, por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Em sexto lugar, não seja preguiçoso e não desperdice seu tempo. A que horas você vai para a cama e acorda? Como está estruturado o seu dia? O que faz quando volta do trabalho?
Estas são todas questões que você deve levar a sério e não considerar como tarefas secundárias a serem pensadas quando tiver tempo livre. Como homem que busca o sucesso em todas as áreas da vida, você precisa planejar cuidadosamente o seu dia. Pense em como os poderosos são bem-sucedidos na construção da sua Matrix. Cada aspecto e área é minuciosamente planejado. Da mesma forma, considere cada parte do seu dia, as pessoas com as quais interage e o tipo de conteúdo que consome. Se não mantiver os pensamentos certos em sua mente, estará abrindo espaço para a Matrix influenciar você. A preguiça é o maior inimigo dos homens hoje em dia. Você pode ter muitos pensamentos relacionados a negócios ou à vida, mas se não agir sobre eles e permitir que a preguiça se instale, ela o impedirá de progredir de maneira produtiva. Lembre-se sempre de que a preguiça só tem chance contra homens fracos, porque um homem de grande valor rapidamente a detecta e a corrige. Esteja sempre ciente dela e combata-a imediatamente. Portanto, lembre-se, meus irmãos, que a fraqueza é uma virtude da sociedade moderna que buscam. A força é a sua maior virtude. Busque a força em cada oportunidade e lembre-se de que Deus é a sua maior fonte de força. Não se esqueça de mostrar seu apoio, clicando no botão de inscrição e curtindo o vídeo para que o algoritmo entenda que o conteúdo é valioso e o recomende para mais pessoas. Até a próxima!